Olá, meu nome é Delton Batista, eu sou presidente do LIDE, o grupo de líderes empresariais no estado de Santa Catarina, que reúne as organizações de todos os segmentos da economia que têm uma característica em comum. Estão impactando e contribuindo para transformar o país através de seus serviços e produtos num lugar melhor para todos. Estamos nessa série chamada LIDE Talks, recebendo Éder Correia, fundador e CEO da Voa Filmes, para falar um pouco mais sobre as transformações desse mercado de comunicação ao longo do tempo e sobre o portfólio de uma organização, a Voa Filmes, que se propõe não só para um ambiente de construção de audiovisual, eventos, mas de uma verdadeira consultoria, de uma verdadeira assessoria, apoiando as organizações no seu desafio de branding, de construção de marca e de ativação da sua marca em diversos ambientes e cenários. Mas, para começar, Éder, seja super bem-vindo ao LIDE Talks. Queria que você falasse um pouquinho, para começar, antes da própria Voa Filmes, da sua trajetória como empreendedor nesses segmentos e como surgiu a Voa Filmes na sua vida, né? Bom, Delton, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre uma alegria poder voltar para essa casa aqui, para o SCC, né? Uma casa que faz parte da minha história, né? Eu brinco que eu nasci na comunicação, né? A minha família, ela tem gráfica já há 48 anos, né? Um dos meus negócios, em sociedade com meu pai, é uma indústria gráfica com 48 anos, né? Depois da passagem por gráfica, teve um momento em que gráfica passou por uma turbulência muito grande, que hoje já não é mais assim, que a gente decidiu que a família iria cada um para um ramo. Um irmão foi para a agência de publicidade e eu fui para a televisão. Fiz uma carreira de 15 anos dentro da televisão, dirigi inclusive aqui o SCC por 10 anos, né? Então foi uma história bastante rica. Em 2015 eu decidi que estava na hora de fazer uma nova história. Eu olhava principalmente para o meu filho, que era ali recém-nascido, que a tendência dele era consumir conteúdos não interessado mais à plataforma. Em qual canal? O negócio era conteúdo. Eu disse, opa, chegou a hora de eu também fazer uma mudança. Daí nasce, em 2015, então, a Voa Filmes, né? A gente nasceu já com um propósito de ser uma empresa de soluções, né? A gente nasce com a ideia de produzir conteúdo, né? Inicialmente audiovisual, e sempre com a visão de poder resolver problemas. Isso foi um DNA desde do início, lá no tempo gráfico, que o nosso negócio era gerar soluções para os nossos clientes. Então, em 2015, nasce a Voa Filmes, né, com esse intuito de justamente gerar soluções para os nossos clientes, e eu brinco que a gente se apoiou nos ombros dos gigantes. Foi junto com o LIDE, junto com a DVB, junto agora com o WTC, que a Voa Filmes se estruturou, se estabeleceu e criou marca, criou possibilidades de abrangência, né, que 7 anos é uma boa história, né, hoje é uma história já consolidada, mas que dependeu muito do cooperativismo, do associativismo, qual eu sou um entusiasta. E, na verdade, esse posicionamento da Voa Filmes acabou sendo consolidado por assinar a parceria com instituições de altíssimo nível, como você citou, né? WTC, a DVB, o próprio LIDE, né? Conferindo essa credibilidade e esse selo de excelência, né? Ao ser parceiro dos principais grupos corporativos, né? Em atuação no Estado, acaba, de alguma hora, facilitando esse diálogo, né? Queria te ouvir, no caso de Voa Filmes, que, na verdade, é muito mais amplo do que filmes, né? Que você mencionasse um pouco das soluções principais hoje disponíveis no portfólio da Voa Filmes, como ela consegue contribuir na prática com as organizações, nos seus desafios de posicionamento de marca e comunicação. Então, nós, desde a fundação, a gente desenvolveu 3 verticais. A primeira vertical é a vertical do audiovisual, né, por onde a gente escoa aí uma série de materiais para televisão. Internet hoje é a grande janela para os nossos clientes, né? A segunda vertical é projetos e eventos. Hoje a gente conta com uma equipe, eu tenho 23 pessoas hoje dentro da minha estrutura, que atendem o cliente desde o início da preparação do briefing para uma convenção, para um evento corporativo, até a entrega, com sonorização, telão, todo esse arcabouço de soluções que necessita para essa finalidade. E a terceira vertical, que é a mais recente, é a que a gente chama de propriedade intelectual. Ali a gente foi
até a minha entrada no Santa Cine se dá por conta disso, de entender o mercado da audiovisual em lei de incentivo, documentários, coproduções de curtas e tudo mais. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver, já desenvolvemos algumas webséries, desenvolvemos seriados para televisão também, e também já estamos concorrendo a alguns prêmios, e fomos num festival de Portugal, a gente ganhou como o melhor roteiro de uma série Sinestesia, que é uma série coproduzida por Voa Filmes. E também, agora a gente está na linha de documentários, né, criando já o nosso primeiro documentário do IDES, que é aqui uma entidade de Florianópolis com 250 anos de história. Então, o nosso primeiro documentário nasce dessa brilhante história que é a Irmandade do Divino Espírito Santo. Fantástico. Queria te ouvir um pouco mais da temática cultura, na medida que um dos verticais do LEAD, uma das verticais do LEAD é o LEAD Cultura. E a gente vai contribuir cada vez mais com essa disseminação de como as empresas podem utilizar o incentivo à cultura, no caso a cultura catarinense, nas suas diversas manifestações, mas especialmente através do audiovisual, por exemplo, como forma de posicionamento de marca, junto às comunidades em que atua, junto ao seu consumidor, no relacionamento com a sociedade. O LEAD Cultura vai apoiar, por exemplo, a disseminação do formato, dos mecanismos da lei aprovada no ano passado, que estabelece o PIC, o Programa de Incentivo à Cultura Catarinense, onde marcas podem incentivar a cultura catarinense e também dialogar com seus mercados e com a sociedade. Queria te ouvir um pouco sobre como você acredita que empresas, corporações, produtos, serviços podem, ao mesmo tempo, contribuir para a identidade cultural das regiões em que estão estabelecidas e, ao mesmo tempo, gerar valor atrativo para os seus stakeholders, né? Investidores, consumidores, mercado. Como a cultura pode ser melhor aproveitada pelas empresas, né? Elton, eu digo que dentro da Voa Filmes essa é a nossa pauta ESG. Perfeito. A cultura, quando a gente... Porque a gente tem um preconceito, né? Tem um preconceito sobre as leis de incentivo, um desconhecimento completo, e a gente iniciou um estudo para entender justamente esse mercado, que é um mercado muito amplo. A cultura, ela movimenta desde cachê para aquele artista de rua, né? Um cara que às vezes não tem expressão, movimenta esse cara, movimenta toda uma cadeia, que é a cadeia no qual eu me envolvo, que é a cadeia do audiovisual, que é muito forte, né? Nós temos aí, então, além do PIC, estamos discutindo dentro do Santa Cine muito a questão da Lei Paulo Gustavo, são 96 milhões de reais destinados aqui para Santa Catarina, então é um volume significativo para que vários segmentos se utilizem. E isso é uma forma das empresas gerarem contrapartida, e aí que é o ponto mais importante, como que uma empresa consegue, às vezes, participar daquele movimento simples e é um dos nossos projetos, tem um festival de artistas de circo de rua, um dos nossos projetos que a gente está pleiteando e trabalhando no PIC, inclusive, justamente consegue com que marcas consigam entrar, se destacar o seu percentual de imposto, para que ele também gere toda essa cadeia, faça com que toda essa cadeia movimente. E é brilhante, assim, é muito rico quando se passa ao entendimento de que eu consigo, através do meu imposto, gerar e movimentar toda essa cadeia, que às vezes a gente vê na rua, né? A gente vê em pequenas apresentações e não consegue fazer com que esse artista, com que essa pessoa consiga a projeção. E na forma de incentivos como esta, né? E aí tem, claro, sempre discrepâncias, a gente sabe que tem erros, assim como várias situações no Brasil, mas eu garanto para você que é muito seguro, primeiro, para o empresário aportar e muito valoroso para quem utiliza e muito benéfico para a comunidade que ele está inserido. E é, obviamente, que marca, quando associada a algo tão amplo, ela sai ganhando de todas as maneiras. É realmente o terceiro setor sendo utilizado em sua amplitude. Mobilizando as pessoas, gerando impacto, né, e dando essa
esse direcionamento, né, muito objetivo, né, para os recursos de uma organização. Queria te ouvir, Éder, a respeito da tua visão como profissional de uma carreira super bem-sucedida, como líder, como alto executivo no segmento de comunicação e na sua carreira como empreendedor nessa última década, né, desenvolvendo projetos, enfim. Qual é o teu olhar hoje do perfil, o que mudou no perfil dos empresários, no seu olhar em relação à estratégia de comunicação, né? Que diferenciais você viu que a VOA poderia identificar e ajudar e que mudança de mentalidade você tem percebido nos clientes VOA, quem procura a VOA, que tipo de demanda, que tipo de solução e de diferencial competitivo você acredita que a VOA tem ajudado a evoluir na postura de empresários que, eventualmente, no passado, tinham mais dificuldade de entender o intangível da comunicação e que talvez hoje, por uma série de circunstâncias, estejam mais sensíveis à importância de investir nessa ideia mais de um posicionamento de mercado, de um brand, né? Como é que você percebe essa evolução? O mercado de comunicação, né, é visível que passa né, por uma mudança muito grande, né? A barreira de entrada. Primeiro a gente começa com tecnologia. Barreira de entrada baixa. Quando isso acontece, muda completamente o cenário. Antes, para você ter um negócio na comunicação, você demandava de muito investimento. Agora, não é mais investimento, e sim pessoas. Você precisa ter talentos. Mesmo com as inteligências artificiais entrando agora, a gente já testa algumas coisas, ainda o talento humano, o espírito humano faz a diferença. Temos aí, do outro lado, o cliente, né? Esse também mudou muito, porque ele não se discute mais a importância. Antes nós vivíamos uma condição de convencer da importância da comunicação. Nós vivemos num estado low profile total, né? Nós temos grandes marcas, nós podemos ter aqui as melhores tecnologias industriais e, às vezes, o empresário avesso à comunicação. Hoje isso já não é mais tão verdade como era nos últimos 5, talvez antes da pandemia. Então, a gente passa por uma mudança muito séria nesse sentido, barreira tecnológica baixa, mas, por outro lado, aumento da importância. Isso ampliou de uma maneira tal que várias empresas, como a VOA Filmes, puderam se estabelecer, crescer dentro desse universo, que, para mim, assim, eu sempre fui do partido que quanto mais concorrência, quanto mais ativo estiver o mercado, melhor é. Porque eu brinco até, eu vou parafrasear o Raimundo Martins, do Estado de Excelência, que ele dizia que é melhor que você ir na rua que tem mais restaurante ou na rua que não tem restaurante. A concorrência faz com que você escolha e aí... O mercado aumenta para todos. O mercado aumenta para todos. Então, a gente defende que isso seja cada vez maior. Por outro lado também, a audiência, as pessoas que consomem, então os 3 pilares, né? A produção tecnológica, a visão do empresário, mas precisa da pessoa que consome, nunca se consumiu tanto conteúdo como se consome hoje, né? Então, as pessoas querem saber mais do que a empresa, querem saber quem é a empresa. Antes a gente estava tudo bem em saber com a marca XYZ estava nos vendendo. Agora não, a gente quer saber mais. E aí que entra as plataformas digitais, os próprios veículos tradicionais também já entenderam e começaram a produzir conteúdos diferenciados, né, de forma a entregar o que acontece por trás, valores. Hoje é muito claro que as pessoas buscam se conectar a marcas com valores, com propósitos, com diferenciais sociais. Então, isso tudo se dá por conta da comunicação. Então, nós estamos vivendo uma transformação, sim, para alguns um pouco dolorosa, para outros com muita oportunidade, que é o nosso caso. A gente enxerga, quanto mais produtoras tiverem, quanto mais pessoas produzindo conteúdos tiver, melhor é para nós. Éder, como é que o produto, a marca, o Made in Santa Catarina pode ajudar a impulsionar
empresas do segmento de comunicação, como o caso da Voa, no sentido de que estamos em um estado que tem um potencial extraordinário e comparável a um país, né, semelhante a Portugal, superior a Uruguai e Paraguai juntos em termos de economia, né? Uma Santa Catarina que é o estado número 2 em produtividade do Brasil e competitividade também, celeiro de inovação, agronegócio, indústria diversificada, turismo, saúde e bem-estar, uma série de segmentos da economia. Santa Catarina tem um papel ou de liderança ou de pódio nacional e até global, né? Como isso favorece o crescimento de uma empresa como a Voa, que se propõe a ajudar as marcas a, entre aspas, venderem melhor os seus produtos e soluções, especialmente através do audiovisual, ou através de eventos, ou através do diálogo com o terceiro setor, com a cultura. Como o fato de estar em Santa Catarina para a Voa agrega valor para a Voa? Primeiro, na pergunta, tu já deu bastante do que eu entendo como a maior verdade para nós. Nós estamos num estado de excelência, um estado onde que a gente tem uma produção muito forte, né? Todos os nossos setores, a gente não tem nenhum setor hoje em que tenha déficit. Nós somos sempre brigando por ser líderes e tudo mais. Nesse cenário, quando empresas como a nossa querem crescer, justamente eu acho que aí nasce a necessidade da conversa, necessidade de estar junto e aproveitar oportunidades, né? A indústria, seja ela qual o setor que esteja, quando com o lead, né? E aí quando o lead abre a porta, aí inicia a conversa, aproxima, né? E outras entidades também promovam esse encontro, é onde nós temos oportunidade de conectar. Então, por isso sempre do meu entusiasmo pelo associativismo. O associativismo muda o jogo. Toda a entidade que promove a conversa faz com que empresas pequenas, e ali, né, vamos pensar que assim como as redes sociais, tu vai ter uma grande empresa e uma pequena empresa nas redes sociais de uma certa maneira igualitária, quando num evento, né, como promovido pelo LEAD, ou qualquer outra que seja a entidade, promove, a grande empresa e a pequena empresa conseguem se conectar. Eu acho que o associativismo talvez seja a melhor maneira para empresas pequenas, seja ela da comunicação como a minha ou qualquer uma outra, se estabeleça, cresça, é por esse caminho mesmo. Se aproximando, né? Exatamente. Éder, caminhando ali para o final da nossa troca aqui, da nossa conversa, queria muito que você deixasse uma visão a respeito do mercado de comunicação, que nunca foi tão necessário para as organizações, nunca as empresas precisaram tanto de serviços e soluções ligadas ao intangível, ao brand. Como é que você imagina o futuro da Voa, né? E isso vai ficar gravado para a posteridade, né? Então tem que ser um posicionamento aí que você depois vai se cobrar por ele, né? Mas mais do que da Voa, qual é a sua mensagem como o seu papel enquanto líder empreendedor naquela visão que o líder possui, de que o líder vai mais do que performance operacional e entrega de resultados. Ele contribui para transformar o seu entorno, né? O conceito que o líder tem é de que o líder é aquele que muda o curso natural das coisas, né? Acho que essa definição de liderança, para mim, ela seja talvez mais feliz, pelo menos do que eu acredito como o líder. O líder é aquele que muda o curso natural das coisas em favor de uma causa, de um propósito, né? De um impacto. Então, como é que você vê o potencial impacto da comunicação nas suas diversas formas para o crescimento das organizações catarinenses, não só crescimento de volume, mas para o melhor valuation, né? A melhor geração de valor das empresas, a percepção de valor das empresas catarinenses através da comunicação? E qual é o papel que você acha que a Voa pode ter nesse cenário, especialmente no middle market, né? As empresas em crescimento, as empresas em expansão, que muitas vezes, usando a tua expressão, a comunicação pode mudar o jogo delas, né? Então, Adelto, provocativa a pergunta, e eu te digo o seguinte: primeiro, falando de Voa, né? Depois eu vou falar de mercado.
ninguém faz nada sozinho, né? Eu, desde que fundei a VOA, tenho um propósito de mudar a vida. Primeiro, a vida das pessoas que trabalham comigo, né? Hoje a gente já tem um time bastante grande, que a gente tem um modelo bastante agressivo de participação. Todos, eu brinco, eles são meus sócios, porque justamente é um modelo que propicia com que os ganhos, né? Porque não existe CNPJ forte sem CPF forte. Então, não dá para mim, sozinho, pensar em crescimento sem que meu time cresça também. Então, eu sou muito preocupado que meu time cresça. Ele crescendo, tanto que a gente tem reuniões semanais, e a gente tem um mantra em todas as reuniões, a gente abre falando dos nossos valores, dos nossos propósitos. Todo mundo precisa ter o mesmo entendimento, que é de resolver o problema do nosso cliente. É por isso que a gente existe. A nossa missão é gerar soluções em multimeio. Esse é o nosso propósito. Sendo assim, quando eu olho para o mercado, e olhando para o mercado de maneira bem abrangente, quando um anunciante, uma marca, precisa crescer, a gente consegue hoje gerar solução por entender, justamente fazer uma imersão dentro do cliente para entender quais são as dores e, às vezes, conduzir ele para a melhor solução. Então, minha equipe toda é preparada para isso, entendendo que o mercado necessita dessa consultoria e sempre pensando que o resultado do meu cliente é o meu resultado. Então, a gente sabe das diferenças, sabe da importância da comunicação, mas sabe também que a gente está muito preparado. A gente tem aí um background aí de 20 e poucos anos, né, que hoje eu consigo transferir para o meu time para que a gente consiga atender eles de forma bem feita, bem elaborada, que o nosso cliente saia satisfeito. Ouvimos Éder Correia, um profissional com uma longa história, uma trajetória vencedora como executivo C-level de grandes organizações do segmento de comunicação e há quase uma década empreendedor de um dos projetos que mais crescem, especialmente no Estado, provendo às empresas soluções no campo de produção de conteúdo, no campo de organização de intervenções de marca em eventos proprietários ou outros e também no aspecto de ações relacionadas à responsabilidade social, à cultura, a como a marca vai se posicionar junto à sociedade. Exemplo de líder que faz e quem é líder impacta. Essa é a nossa crença. Acompanhe esse conteúdo e outros da série Lead Talks Liderança para o Futuro nas plataformas do Lead e também nas plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, seja na TV aberta, através do canal de televisão SBT, seja através do digital, no portal SCC10. Lead, quem é líder, participa. Nos encontramos no próximo Lead Talks.